Bom, voltando aqui, esse é o último vídeo e aqui eu vou mostrar para vocês um pouco dos controllers e dos models do sistema. Começando pelos models que são mais rápidos, aqui está a minha visão do banco de dados. Então, para quem não sabe muito bem como o Laravel funciona, você cria uma visualização do seu banco de dados através desses models. Então, aqui tem algumas informações que são conexões de uma tabela em outra, quais são os campos, eu posso criar algumas pesquisas padronizadas, customizadas, enfim, eu consigo fazer algumas coisas legais aqui. Então, por exemplo, aqui em endereço, são esses os campos de endereço que eu defini lá no meu, na minha migration do address. E aí, como eu tenho aqui esse address ligado a um usuário, eu falo que ele pertence a um usuário. E aí, se eu fizer em algum momento, sei lá, address, fazer uma pesquisa por address, vou falar como, não, vamos fazer certinho, vai que tem alguém visualizando aí, né? E ainda não sabe como funciona. Eu vou criar isso daqui, address, fazer um find o address de ID 1. E aí se eu quiser chamar esse cara aqui, eu consigo vir aqui. Ele tá dando erro porque eu preciso chamar ele em outro lugar, mas eu vou fazer aqui só para não ficar esse alerta chato de erro. Eu criei o objeto aqui, instanciei ele, fui lá, peguei o address de ID2, aí eu consigo fazer algumas coisas com ele, né? Então esse ID2 eu consigo chamar a função Siri. E aí eu vou pegar todos os endereços que tem Não, na verdade eu vou pegar a cidade relacionada a esse endereço. Aí eu consigo recuperar, por exemplo, o nome da cidade, o estado. Posso vir aqui e fazer algo nesse sentido. Acho que é Siri o nome do campo. E fazer isso daqui. E aí eu tenho o nome da cidade. Então é para isso que servem essas funções customizadas aqui. É para pegar os usuários e pegar as cidades deste endereço aqui. Deixa eu voltar aqui para precisar dar commit. Prontico. Depois eu tenho as cidades aqui, e aí a mesma coisa, né? Eu tenho endereços, eu pertenço a muitos endereços, eu tenho o nome da cidade e o estado. Os outros são padrões, mas eu vou pegar aqui um mais completo para a gente analisar ele com mais calma. Esse daqui, vou pegar dois, e eu vou começar por o do usuário. Aqui eu tenho os campos, né, os fillables, que eu consigo editar. Eu tenho alguns campos que são ocultos, que eu não consigo, o usuário não conseguiria ver. Eu tenho um cast aqui para converter algo que vem do banco de dados. Então, por exemplo, o BERT, ele é uma data. E aí eu defino aqui que ele é uma data. Se eu não fizer isso, ele vai puxar como uma string. E aí eu não consigo fazer um format lá para trazer num formato que eu quero. Então eu já faço isso aqui. E o email verification é um datetime. E aí eu tenho mais daquelas funções customizadas. No caso, eu tenho meta aqui, aí eu até customizei essa meta um pouquinho mais, né? Eu faço um select dentro das metas desse usuário, se a meta for igual ao que estiver passando no parâmetro. Em vez de simplesmente... deixa eu colocar aqui. User meta é igual user meta find
usuário 1. Ah não, eu preciso do user. Aqui, user. Desculpa pessoal, tô fazendo um improviso aqui, lembrando. E aí se eu for chamar essa função de usuário, eu posso chamar o meta aqui, ele é uma função. Se eu chamar assim, ele vai trazer uma pesquisa, nesse caso aqui ele vai trazer o select inteiro. Se eu tiver mais rifas, ele vai trazer todas as rifas. Aqui no caso do meta, eu já estou fazendo um filtro. Aí eu só mando aqui que eu quero que ele pegue a meta rule. Aí ele vai pesquisar, fazer um where com essa meta aqui. E ele vai me trazer a primeira, porque eu quero só meta. Se eu quisesse todas as meta tags, todas, aí eu poderia criar uma função metas. Metas, sem nada, só com um return desse cara. Aí ele me traria todas, mas no caso dessa daqui, dessa função customizada, eu quis deixar assim porque eu trago uma meta específica. Voltando. Pronto. Eu tenho outras aqui. Eu tenho, dentro do sistema, eu tenho um carrinho de compra. Opa. Mostrei meus vídeos. Eu tenho aqui esse carrinho de compra que ele mostra qual pagamento já está, qual pedido já está disponível para pagamento. E se eu fizer a reserva aqui, né? Bom, não sei qual rifa não vai ser minha. Vamos testar essa, senão a gente vê depois. Aqui. Eu posso gerar o pagamento disso. Então eu vou confirmar que são essas rifas que eu quero. Se eu não quiser não quero essa aqui, muito grandona. Não quero Riacho do Santo Antônio. Aí eu posso deletar ela e ela some daqui. E aí já faz o recálculo e gero o pagamento. Então, isso... esqueci o que eu estava falando. Tá, esse daqui. Isso que eu faço aqui. Eu pego a quantidade que está dentro do carrinho e a quantidade que está disponível para pagamento. Para exibir esse númerozinho aqui. Como é 2, né? São 2 tickets aqui, ele exibe o número 2. Se for maior que 9, aí eu exibo mais 9 aqui para não ficar, tem 100, aí vai ficar um negócio feio no layout. E aqui eu pego qual que é o nível de acesso do usuário que eu estou tentando ver. E deixa eu ver se tem mais coisa aqui dentro dos models que pode ser interessante. Aqui rifas. O rifas eu criei uma função específica aqui para pegar o ganhador. Então eu passo a rifa, né? E aí eu já retorno o ganhador daquela rifa. Ele já me retorna todas as informações daquele cara. Então para fazer isso eu chamo essa função winner, crio uma variável tickets aqui, né? Falo que são os tickets que tem o status 3, que é o status de ganhador, e como é só um, eu pego a primeira, first, seto ela, né? Aqui é um winner e seto uma nova variável winner, e aí pego o ticket, pego todas as informações desse usuário e retorno para o lugar que eu estou chamando essa função. Dá para criar várias funções customizadas. Isso daqui eu achei bem legal do Laravel, mas só de você poder chamar, por exemplo, as rifas e pegar todos os tickets já é muito mais fácil. Por quê? Dentro dessa área aqui, eu tenho as informações das rifas, mas eu já posso retornar no mesmo select todos os tickets dessa rifa. Então, acho uma funcionalidade muito válida de se usar. Indo para os controllers, acabei os models, indo para os controllers, eu separei eles aqui em algumas pastas.
O Alpha ele já existia porque de novo, quando eu instalo o Start Kit lá do Laravel para login, ele já cria essa pasta, ele já cria todas as informações aqui. Eu só vim aqui no Register e customizei os campos que eu queria. Então, por exemplo, não tinha data de nascimento, não tinha termos de uso que precisava ser aceito. Fui eu que vim aqui e customizei. E aí eu já faço a chamada da API do Asas também. Então, quando eu crio um usuário, eu já crio ele dentro do meu sistema e dentro do Asas. Então, essa área aqui foram poucas customizações. E eu tenho aqui uma pasta também para extração dos números da Loteria Federal, né? Eu consigo ir lá e ver qual que é o número sorteado de hoje, se for quarta ou sábado. No caso, hoje é quarta, então eu poderia fazer uma extração e salvo no meu banco de dados. Eu tenho de pagamento, que aí são APIs do Asas, que até tem um projeto no meu GitHub que eu faço a integração com essas APIs. Óbvio que lá tá bem cru e é um start, mas aqui já tá bem mais complexo e totalmente funcional. Então eu vou lá na API do Asas, eu crio o usuário, esse daqui é de cliente, exatamente. Então aqui eu crio um cliente, aqui eu listo os meus clientes. Eu não utilizo todas essas APIs, mas elas já estão implementadas e é um projeto do GitHub que eu disponibilizei lá no meu perfil. Qualquer coisa é só me pedir aí que eu passo. E tem as de pagamentos, né? Eu tenho também as de pagamentos aqui. Então posso fazer um pagamento via boleto e um pagamento via Pix. O de cartão já está implementado, mas no caso do sistema aqui, eu não tenho essa opção. Eu só disponibilizei via Pix, né? O Pix QR Code e o copia e cola. Essa também é curtinha. O web já é um pouquinho maior, mas é porque eu utilizo os controllers para ver view, retornar alguma coisa. Por exemplo, o do checkout é só isso daqui. E aí dentro do checkout eu já consigo fazer tudo isso que eu fiz aqui, né? De exibir os pedidos, ver qual que está disponível para pagamento, ver qual que ainda não está disponível, eu preciso gerar o pagamento. E eu faço essa chamada aqui simplesmente para exibir a view. Eu tenho a parte de APIs, mas eu vou chegar lá. Contato é bem simples, mas eu já utilizo um envio de e-mail dentro do vídeo que eu comentei sobre aqui as views. Tem os templates dos e-mails. Então, esse cara aqui, ele faz o envio de e-mail e aí envia esse e-mail aqui. Massa. Eu tenho as minhas rifas, porque aqui já é um pouco dentro do perfil, administração de perfil, né? Basicamente é envio de... exibição de view. Tem algumas coisas, alguns selects para nível de usuário, né? Então, por exemplo, esse ticket eu nem estou usando aqui, ó. Posso apagar. Porque eu já tenho o if. Não, eu pego lá, lá na view eu consigo fazer aquilo que eu estava comentando, né? Vim aqui, as rifas e pegar os tickets. Ele me traz todos os tickets, eu não preciso fazer um select, enviar para lá. Eu só envio a rifa e lá dentro da rifa eu cuido de fazer um for each para cada ticket que eu tenho. E exibo o address. Afinal, vou ter que fazer um commit para essa alteração que eu fiz. Aqui eu tenho os controles da rifa, né, e aí eu vou fazer um index para exibir todas as rifas. Aqui eu vou exibir os detalhes da rifa. E a única coisa que eu faço de diferente aqui se o status for diferente de 2, eu não exibo, eu exibo um 404 aqui, para ele não conseguir ver
Não, se for igual a 2, né? Se ele não, para ele não exibir rifas que foram canceladas. Aí eu dou um abort e falo que o erro é 404, e aí ele retorna isso, nem vai para view. User, tem mais coisa em user? E os users eu faço uns selects aqui. Puta, é legal que essa parte eu perco bastante tempo, porque preciso entender como os selects são feitos, né? Então você precisa parar, pensar, analisar como que está a estrutura do banco de dados para fazer os selects certos. E aí eu faço um paginate aqui com 24 usuários. Ele vai me exibir 24 usuários e vai paginar. Tudo isso o Laravel faz automaticamente. Agora, vindo aqui para os controllers de APIs, são poucos, mas tem bastante coisinha legal aqui também, né? Então eu tenho uma API de automação, que aí eu faço a extração, né, da Loteria Federal. Depois eu faço os sorteios, e aí eu tenho várias regras aqui. Então, por exemplo, se o sorteio foi feito, eu exibo um e-mail de novo. Cadê? Research, Views, e-mails, aqui. Eu faço para o dono da rifa, esse cara aqui, e outro para o ganhador, que é esse cara aqui. E esse é o template do e-mail. Mas aí eu faço um monte de validação antes para saber se aquela rifa está apta a ser feito o sorteio. Não lembro tudo de cabeça. Cara, faz bastante coisa que eu fiz. Não lembro isso. Vou pular. Aqui também são funções complementares. Aqui é a função de pagamento. O Asas, ele bate nessa API aqui para mudar o status de pagamento. Então, se for um desses status aqui, ele vai fazer esse tipo de atualização. E aí, se não for, ele não faz. E aí, se tiver tudo certo, ele... paguei a compra que eu fiz. Ele vai e atualiza todos os tickets para mim com o respectivo ID. Aqui ele atualiza o pagamento também. Aqui eu atualizo os tickets e aqui eu atualizo os pagamentos. E aí, caso o ticket fique muito tempo nessa fila de liberação, né? Fiz aqui e esqueci, foi embora. Depois de 24 horas eu libero esses tickets para que outras pessoas possam comprar. E aqui, se a rifa não atingiu 90% do valor das rifas vendidas, eu postergo por mais 7 dias. Essa parte de API aqui tá bem legal. Eu tenho um controller para a cidade aqui, porque como é Ajax, ele faz pesquisa no banco de dados, né? Se eu vim aqui na minha conta, endereço, eu vou selecionar aqui o Rio de Janeiro, ele faz um select na base de dados para pegar as cidades só da Paraíba. E aí é isso daqui que retorna para o meu select 2, quais são as cidades do estado selecionado. Eu tenho as APIs de pagamento, né, que são os fluxos de pagamento. Então, depois que eu trouxe aqui para o meu gerar pagamento, aí eu posso pagar, e aí na hora que eu clico aqui, ele ativa essa função para transformar nesse ticket, nesse tipo de pedido aqui. E aí tem várias regras aqui. Bom, profile e rifa é bem parecido com os outros, mas basicamente é para criação de rifas e criação de usuários. Gente, esse é o último vídeo. Queria compartilhar com vocês como que eu fiz esse projetinho. Gostei muito. Se alguém tiver a paciência de ver o vídeo pausando aí e quiser copiar o projeto, é isso aí. Eu não vou disponibilizar o código dele não. Tá bem legalzinho, talvez eu utilize ele comercialmente.
E acho que mesmo que eu disponibilizasse, eu estava vendo que é bem complicado você criar sorteios de acordo com a Receita Federal. Bom, é isso. Espero que vocês gostem e até próximo projeto. Valeu!